Atos capítulo 4, versos 23 a 31, um texto muito conhecido que você vai poder acompanhar agora, tá bom? Uma liderança cheia do Espírito Santo triunfa mesmo em meio às lutas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela triunfa. Não são as lutas que impedem a igreja, é o vazio da igreja que impede de ela caminhar. Não é a sua luta, meu amado irmão, não é a sua luta, família, que vai impedir você de romper, de caminhar. O que impede você de romper, de caminhar, é falta de unção, é falta de autoridade, é falta de dependência de Deus, é falta de você estar cheio do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é igual um homem, uma mulher apaixonado, não vê obstáculo, não vê dificuldade, vê a pessoa, e quando a gente vê a pessoa, a gente vê Deus, e quando a gente vê Deus, a gente não olha para as circunstâncias, a gente rompe. O rapaz pode ser um Durango Kid, mas se ele está apaixonado, ele vai comprar chocolate, ele vai vender latinha, ele vai vender picolé, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai querer levar aquela gata no cinema, porque ele está apaixonado. Vai tirar a mão do bolso, Marcelo. Ele quer pagar uma pizza para ela. Agora, gente que não tem paixão, é gente que não coloca a mão no bolso. Por quê? Porque somente gente apaixonada deixa de amar o dinheiro e passa a amar pessoas. Amém, irmãos? Então, gente, uma liderança, seja um homem, seja uma mulher, seja uma igreja, seja uma família, se estiver cheio do Espírito Santo, nós não ficamos gemendo, criticando, procurando desculpas diante dos desafios e obstáculos, nós procuramos solução. E é isso que nós vamos aprender nesta manhã, se a minha voz deixar e o Espírito Santo me ajudar. Soltos eles, então vamos fazer o seguinte, você já conhece o texto, eu vou pegar só o finalzinho do texto. Agora, pois, ó Senhor, lá no finalzinho, verso 31, 29, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos ver, o contexto é, Pedro e João fazem um milagre. O milagre deveria ter produzido alegria, impacto, fervor, despertamento, avivamento, no meio do sinédrio, no meio dos religiosos, mas o milagre provocou uma reação contrária. Alegria na igreja, críticas dos de fora. Esse negócio aí não vai funcionar, com as autoridades de quem que vocês fizeram isso? O homem tinha uns 40 anos, ou mais. Já era um homem muito conhecido, e aí, em vez de eles começarem a glorificar a Deus, porque o milagre tinha acontecido, não, mandaram prender Pedro e João. Baderna, vocês estão atrapalhando, vocês são uma ameaça para nós. O verdadeiro evangelho será uma ameaça para os mercantilistas e as igrejas que enganam o povo e atropelam a verdadeira fé. O verdadeiro evangelho não é o evangelho do dar. O verdadeiro evangelho é o evangelho do viva. Viva com Deus, ande com Deus, seja uma luz de Deus aonde você está, seja uma boca, uma voz de Deus. O verdadeiro cristão não vive pensando no que Deus vai fazer por ele, porque Deus já fez. Lá na cruz, o verdadeiro cristão olha para Deus e pergunta, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque foi essa a pergunta de Saulo. Quando Jesus se revela a Saulo, ele cai no chão, e ele diz, Senhor, o que tu queres que eu faça? Levanta-te. A primeira coisa que Deus quer de você, é se levante, pare de chorar, pare de lamentar, pare de criticar, e comece a perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E aí talvez Deus comece a te dar uma direção. Eu estou muito inspirado hoje. Vamos juntos? Olha para o seu irmão e fala assim, a coisa vai pegar hoje. É, meu velho. É, preto velho, até para você vai pegar hoje. Não? Pastor Marcos de Deus e Angélica, fiquem em pé, por favor. Olha, queridos nossos lá do Rio de Janeiro. Foi membro meu. Falei,
Falei para ele que vou nomear uma comissão de disciplina para a esposa dele, que está guardando um preto velho em casa. Porque ele está com a cara muito parecida com o pretinho velho. Mas ele tem 13 anos menos que eu. E aí fomos lá no Parque Barigui, o miserável não consegue nem caminhar. Meus irmãos, eu tenho que soprar uma unção. Recebe aí uma unção de ousadia, de caminhar, de correr, de comer menos, beber. Irmãos, com todo carinho e respeito, se você toma refrigerante, diga em nome de Jesus, vou parar. Porque tem gente que consegue tomar 2 litros de Coca-Cola e comer uma pizza de 20 e tantos pedaços. Meu irmão, eu acho que isso aí não é de Deus, não. Não pode ser de Deus. Não é verdade? O negócio tem que mudar. Tome água, tome suco. E refrigerante de vez em quando. Tem hora que dá para tomar um pouquinho de refrigerante. Você está comendo aquela costela. Olha que hora de falar em costela. Eu encomendei hoje, pastor Ezi. Por falar nisso. Hoje à noite você não pode faltar. Pastor Ezi, meu amigão lá do Rio de Janeiro, já pregou algumas vezes aqui. E ele estará conosco hoje à noite. Ele não veio agora de manhã porque o pastor lá na PIB foi muito puxado. Eu estou esgotado, vou dormir de manhã. Eles vão almoçar comigo, já encomendei 2,5 kg de costelas. Onde está o Serginho? Serginho, você pode pegá-lo para mim hoje? Ele está lá no hospital, olha, no hotel Mercury, ali na Alameda Ângelo de Carvalho. Eu vou te dar o endereço direitinho. E eu vou buscar a costela, porque é mais fácil pegar o pastor, que não vai pagar nada. Quem pegar a costela vai ter que pagar alguma coisa. Não vou passar esse ônus para o meu genro, mas eu preciso que alguém vá lá pegar ele para mim. Aí ele vai almoçar comigo e à noite ele estará aqui, com a equipe dele. Irmãos, ele é uma bênção. E você, é bem verdade que ele está num grau mais elevado que eu, que ele já é denominado apóstolo. Mas eu falei assim, aqui na Alameda só prega pastor. Então vocês deixam o apóstolo lá, prega pastor aqui. E ele queria que eu fosse o apóstolo. Eu falei assim, não, Jesus me chamou para ser pastor, então fica quietinho aí, e vamos juntos, um ajudando o outro. O apóstolo vai, o pastor fica cuidando das ovelhas, e nós vamos juntos assim, tá bom? Então por favor, vocês vão repetir esse louvor da manhã à noite, essa coisa divina que vocês estão cantando aqui. O Renato vai ficar muito bom, muito feliz, que eu vou falar muito bem de vocês para ele. A igreja sempre cresceu e avançou em tempos difíceis, mas em meio às perseguições, oposições e adversidades, a igreja pode crescer e prevalecer. Olha para o seu irmão e diz assim, não são as crises, diga aí. Olha para o seu irmão de novo, olha bem, não são as crises que impedirão você de chegar, mas é você que tem impedido a sua vitória. Não são, irmãos, as circunstâncias que nos impedem, são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Nós ficamos olhando sempre para os problemas e não olhamos para o Senhor. Então a igreja de Jesus sempre cresceu. A igreja, ela era presa, a igreja era morta nas arenas, colocado nos postes lá para incendiar as estradas para Roma. A igreja nunca recuou. Nós temos histórias de mártires que, como Policarpo, foi amarrado num poste, prepararam uma fogueira e disseram para eles, nega Jesus e a gente solta, senão você vai ser queimado vivo. As últimas palavras de Policarpo, um homem de 90 e poucos anos, ele disse assim, o fogo com que vocês me queimarão, ele vai se apagar, mas com o fogo com que vós sereis queimados, nunca se apagará. Podem me queimar, não vou negar. O último mártir do cristianismo. Então esses homens que deram suas vidas, não é o diabo e nem as circunstâncias que detêm a igreja. Quem detém a igreja é ela mesma. Uma igreja que perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a unção, perdeu a autoridade. Então nesta manhã, a nossa proposta é qual é o segredo da vitória. Uma igreja que vence em meio às crises, uma liderança que vence. Quando o líder e a igreja estão cheios do Espírito Santo, a comunhão não é desprezada nem negociada. Qual é a primeira atitude de um crente quando a coisa fica preta para o lado dele? Pode ser, mas pode ser também que ele comece a dizer, não vou mais nada não, nada funciona. Eu já orei, já jejuei, já li a Bíblia, já fiz tudo isso, vou na igreja, sou dizimista fiel, e a coisa não muda.
Fica quietinho, Marcelo. A igreja precisa entender que quando a resposta de Deus não vem, é porque você ainda não está preparado para ela. A semelhança de Paulo, o espinho na carne não era para destruí-lo, mas para protegê-lo. Se Deus atender todos os seus pedidos, você se mata e mata a sua família. Tem bênçãos que não estamos preparados para recebê-las. Tem vitórias que ainda não estamos prontos para vivê-las. Se com algumas crises você ainda é um crente meia boca, e se não houvesse crise nenhuma? Se com algumas crises você lê pouco a Bíblia e você ora quase nada, e se não houvesse crises? Você nem estaria aqui hoje de manhã. Talvez muitos de nós aqui estaríamos em outro lugar se tivéssemos dinheiro e teríamos viajado também. Mas Deus permitiu você viver o momento que está vivendo para você estar aqui hoje. Por quê? Porque Ele quer tratar o seu coração. Ele quer forjar a sua fé. Por isso Ele trouxe você aqui nesta manhã. Soltos eles, veja, Pedro estava preso, Pedro e João presos, foram ameaçados, foram encurralados, soltos eles. Qual foi o primeiro lugar que Pedro disse para João? Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes, dos anciãos. O que eles contaram, irmãos? Olha o verso 23. Soltos eles contaram o quê? Ao ouvirem isso, eles contaram, olha, nós fizemos um milagre, mas em vez de eles acreditarem no milagre, eles estão querendo nos matar, querendo nos prender, mandaram a gente calar a boca, disseram que se a gente falar mais de Jesus, nós seremos presos de novo e poderemos ser mortos. Diante dessa ameaça, qual foi a reação? O que nós vamos ver. Marcelo, você não pode ficar de boca fechada, mas pode falar menos, viu? Pode falar de vez em quando, é só falar menos. Eu estou discipulando você, Marcelo, no pleno culto. Ao saírem do sinédrio, Pedro e João buscaram então a comunhão dos irmãos e contam as coisas que estavam acontecendo. Compartilhar, nós temos que o quê? É aqui na igreja que você vai encontrar homens e mulheres de Deus para ouvir a sua dor, para ouvir as suas tristezas, para ouvir os seus medos, para dividir sua carga. É aqui na igreja. Mas às vezes você vai dividir com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Tem muito crente, você talvez não acredite, essa mensagem está sendo gravada, depois você poderá pensar melhor. Tem muito crente, gente que frequenta a igreja, não é discípulo, estou falando de crente. Crente e discípulo tem muita diferença. O crente, muita gente que crê que está na igreja, mas ainda vai buscar algumas respostas em alguns lugares. Misticismo, esoterismo, benzedeiras, cartomancia, necromancia. Quantas, uma vez procurado recentemente, não tem muito tempo não, a pessoa perdeu a mãe. Uma pessoa frequentadora aqui da igreja, assídua, a mãe morreu. E aí apareceu alguém, colocou no Facebook dela uma foto. E nessa foto, de uma data posterior à morte da mãe, tinha uma mulher parecida com a mãe dela em uma festa. E ela veio, pastor, como é que o senhor me explica? Essa foto foi depois da morte da minha mãe. E agora? Mas a minha mãe já tinha morrido. E quem é essa pessoa? Eu disse, minha filha, isso pode ser montagem. Isso pode ser um engano do diabo. Isso pode ser uma mulher parecida com a sua mãe. Mas pastor, o anel é da minha mãe. Eu disse, independente de todos os fatos, em que você alicerça a sua fé? O que é que a Bíblia diz a respeito dos mortos? O que é que a Bíblia diz a respeito da conversa com os mortos? O que é que a Bíblia diz a respeito da volta dos mortos? Então pare de acreditar nas possibilidades e decida crer na palavra de Deus e ponto final. Mas não, ela foi procurar uma esotérica. Ela foi procurar uma necromancia para tentar conversar com a mãe. E a Bíblia diz que isso é demônios.
Mas a pessoa está na igreja, mas a igreja não está nela. A pessoa está na igreja, mas Cristo não está nela. Isso acontece muito, porque famílias perdem a batalha, porque estão mais mergulhadas nas suas circunstâncias, do que focadas na bênção, na palavra do poder de Deus. Ao saírem do Sinédrio, então, eles foram buscar a comunhão dos irmãos. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo, para socorrer os fracos e os oprimidos. Meu irmão, é aqui na igreja, que você recebe a unção, a oração, a visão de Deus. Não é o pastor, é a palavra, é o Espírito Santo que age aqui. Ele está aí falando ao seu coração. Você mergulhar a sua vida na palavra, conhecer a palavra, ler a palavra todos os dias, separar tempo para a sua oração, buscar a comunhão com o Espírito Santo, e aqui com os irmãos. Mas não, se divide muito facilmente com as pessoas mais inapropriadas, aquilo que você deve dividir com o Espírito Santo. Diogo, que bom ver você e vive aqui. Viu como é que eu enxergo todo mundo? Faz um sinalzinho assim. Diogo, lá da nossa célula, agora multiplicou, nós somos 2 células, e já estamos com 77 células. Oh, glória a Deus, diga aí, amém, glória a Deus. E você vai ser a 78ª célula, e nós vamos chegar no final do ano com 100 células. Ano que vem nós vamos fazer não, ano que vem não vamos fazer, porque eu disse ao pastor Domingo que nós vamos fazer imersão só quando tivermos 150 células. Então nós vamos chegar a 150 e teremos a imersão de Marília aqui. Posso ouvir um amém? Então aquele fogo de lá vai começar a queimar aqui também, que já está queimando no seu coração. Então a igreja é essa sala de emergência. Não é possível seguir a Cristo e não comungar na igreja. Gente que vem na igreja como se fosse só para pagar o dízimo. Eu vou lá que eu tenho que entregar o dízimo. Não, isso é um desastre. O seu dízimo é um culto. É um culto. Não é um pagamento. Ofertar essas cestas é um culto, e não uma filantropia. Isso é culto. A filantropia entra depois, através da sua adoração a Deus, abençoando os que não têm. Você está abençoando pessoas, cultuando a Deus. Mas é aqui que você vai encontrar. E eu sonho um dia, todo membro da igreja ter um discipulador. A nossa classe hoje deu um banho de fidelidade. Todos os alunos da classe Discípulos para a Missão, por favor, fiquem em pé, por gentileza. Todos. Olha aí, irmãos. Essa turma veio hoje no feriadão. Muito obrigado, pode sentar. Eles estavam aqui, estava a sala cheia. Por quê, irmãos? Porque eles entenderam que o discípulo é aquele que tem uma missão, e essa missão é transformar o mundo pelo testemunho do poder do Evangelho de Jesus. Não é trazer o povo para a igreja, é levar a igreja ao povo, e aí o povo automaticamente vem para cá. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Vamos? Diante das crises e oposição, em vez de fugir, desistir, precisamos convocar o povo à oração. Olha aí o que está acontecendo na Flórida. Olha o que está acontecendo em Toronto, em Orlando. Olha o que está acontecendo no México. Irmãos, o México é um dos países mais idólatras do mundo, irmãos. O México é um país que sofre com a máfia do narcotráfico. Será que Deus não está trazendo sinais para despertar o México? Quantas vezes nós já ouvimos falar de terremotos e sofrimento no México? Quantas vezes? Irmãos, não está escrito na Bíblia que essas coisas vão acontecer? E quando elas acontecem, é para a gente lembrar de quem, irmãos? Quem falou isso? Jesus falou isso. Não é hora da gente parar, Senhor Jesus, o que o Senhor está tentando nos falar? Um terremoto na sua vida, um terremoto na sua casa, na sua família, é para você não fugir, mas você perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ouvindo eles, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há.
Em vez de murmurar, de apontar problema, eles olharam para Deus e começaram a confessar a fé nele. Senhor, Tu és o Criador, sustentador de todas as coisas. O Senhor é poderoso. Será então, irmão, no clamor da igreja que os céus se abrirão. Olha o que diz Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da Tua face, como fogo abrasador de fundição, como o fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o Teu nome aos Teus adversários, e assim as nações tremessem da Tua presença, quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da Tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de Ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías está dizendo, diante de um caos que Israel vivia, ó, se fendesses os céus e descesse, Senhor. Qual seria a reação aqui na terra, do Deus Todo-Poderoso, descer e colocar os seus pés aqui na terra? A mesma reação que houve no Monte Sinai. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, essa é a visão de Isaías. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, a Bíblia diz que aquele monte fumegava, ele tremia, ele sacudia, e o povo ficava lá embaixo, orando, temendo, porque a glória de Deus era poderosa. O monte ficou como uma bola de fogo, trovões, relâmpagos sobre aquele monte, 40 dias e 40 noites. Irmãos, a presença de Deus é algo que muda tudo em nossa volta. E isso Isaías estava pedindo. Ó, se fendesses os céus e descesses. Você coloca uma panela no fogo, uma água gelada de Curitiba. Daqui a pouquinho aquela água começa a ficar morna, ela começa a aquecer, daqui a pouco ela está fervendo. É isso que Deus está falando com você. Você pode ser frio, você pode ser morno, você pode ser apático, mas se você experimentar o fogo de Deus, você vai ferver. O fogo de Deus vai te incendiar e vai mudar. Vai mudar as circunstâncias, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família. Quando a igreja se coloca de joelhos na terra, o céu fica em silêncio para ouvir, e eu quero que você agora preste atenção. Quando a igreja se coloca de joelhos na terra, a visão que João teve, quando ele está escrevendo o Apocalipse, João é arrebatado no Espírito, e ele é levado no céu, é levado ao céu, capítulo 5 de Apocalipse. Quando ele chega no céu, ele vê um trono, ele vê um livro, escrito por dentro e por fora, mas ninguém poderia tocá-lo, ninguém poderia abri-lo, e todos começam a chorar e lamentar, porque ninguém poderia abrir o livro, nem olhar para ele. Mas eis que um anjo vem, e uma voz se ouvida do céu, e diz: eis que o Cordeiro de Deus, que morreu, mas que reviveu, ele pode abrir o livro. E esse Cordeiro se levanta, ele pega o livro, e ele começa a abrir. Esse livro tem selos, são 7 selos, e esses selos são tirados. Só o Cordeiro de Deus tira o selo da sua vida. Ele começa a trazer revelação, ele começa a trazer visão. Então no capítulo 5, o que era impossível para o homem, o que era impossível para a igreja, levanta-se o Cordeiro de Deus e diz: eu posso abrir, porque eu morri, eu venci o pecado, eu venci o diabo, e eu sou o eu sou. Eu posso fazer isso. E ele pega o livro e começa a abrir. E à medida que ele vai abrindo o livro, as coisas vão sendo reveladas. João então tem essa visão do céu e do trono de Deus. Capítulo 5, João vê o livro escrito que ninguém podia abrir. No capítulo 6, ele começa a abrir os selos. No capítulo 7, a separação dos fiéis. Antes da abertura do 7º selo, a chegada do juízo de Deus. O 6º selo, o anjo iria sair. Haveria sempre manifestações de juízo. Mas você espera. Deus fala: espera. A igreja está orando, mas espera, até que todos os meus escolhidos sejam marcados. Há uma igreja que diz que os 144 mil, oh meu Deus,
Perdoa tanta ignorância. Né? Vamos lá, abre aí, vamos junto. Isso não pode ficar barato assim não. Vamos lá, capítulo 6. O Cordeiro abre os selos. Capítulo 7. O selo de Deus sobre os 144.000, 12 tribos de Israel. Então depois disso, vi os 4 anjos em pé, 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, porque Deus mandou esperar. E aí ele diz assim, verso 3, não aniquileis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. E aí vem, então, essa revelação dos 144.000. Mas, vamos para o verso 9, olha lá. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, não eram 144.000 só, tinham milhões, milhões e milhões e milhões. Por quê, irmãos? Porque 144.000 é 12 vezes 12. 12.000, um número perfeito, um número completo, na linguagem judaica, profética, apocalíptica. Então 12 vezes 12, 144.000, e 1.000 é um número muito perfeito. Então o número completo de todos os salvos. Eu posso ouvir um amém? Eu pergunto, você está no meio dessa multidão? Então veja, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E o verso 13, e um dos anciãos me perguntou, esses que trajam vestes brancas, compridas vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono, estenderá o seu tabernáculo sobre eles, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Esse Deus. Às vezes a gente tem que economizar o lenço verdadeiro, não? Então você traz um falso lenço no bolso e você usa o lenço verdadeiro só para os retoques. Esse lenço aqui, irmãos, é coisa fina. Tem um jacarezinho. Eu ganhei lá no Japão. Nós chegamos no quarto, estava lá uma caixinha de presente com 2 lenços desse. Lencinho para lavar as mãos. O japonês é muito recepcionista, muito carinhoso, muito atencioso. Foi uma bênção lá. Eu guardo isso com muito carinho da nossa lembrança. Então Jesus, Ele está no meio da igreja, enxugando os olhos da lágrima, encorajando e sustentando. E aí silêncio no céu. Chega o capítulo 8, irmãos. Olha o capítulo 8, como é que começa. E quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Por quase meia hora. E aí algumas brincadeirinhas, diz que no céu não tinha nenhuma mulher lá. Coisa tudo de gente... Não eram batistas que disseram isso. Porque um bom batista conhece a palavra, conhece a Bíblia, conhece a teologia, não fala isso. No céu vai ter mais mulheres do que homens. Aliás, no céu não vai ter nem mulheres nem homens, vai ter anjos, porque nós seremos transformados como anjos. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes aos anjos. Lá não terá ninguém feio, nem gordo, nem preto, nem branco, nós seremos todos irmãos. Teremos corpos resplandecentes. Não haverá mais lembrança dessa miséria aqui. Ah, pastor, e se eu não achar meu pai e minha mãe lá, você não vai reconhecer ninguém lá. Você terá um novo tempo, um novo momento na sua vida. Tudo se fez novo. Não haverá lembrança, porque se você lembrar daqui, você não estará mais no céu. Pense nisso. Pare de ter cabeça na terra. Ah, pastor, mas como é que vai ser minha sogra, meu sogro, minha irmã? Esquece! Lembre-se deles aqui. Porque depois que você morrer, você vai ter que tratar com Deus. Acabou esse negócio aqui. Não tem como a gente tentar ir lá no Serasa tirar o nome. Não tem. Foi para o céu? Foi. Não foi, não foi.
E você vai saber. Porque se você for para um lugar que estiver muito quente, você vai saber que não está no céu. Porque a Bíblia diz que lá no céu vem o Senhor e enxuga as suas lágrimas. O sol não queima mais você, o calor não chega. Amém? Silêncio no céu. Aí o anjo vem com a taça e pega o incenso, enche de incenso, e ele junta com as orações dos santos e vai lá e joga no altar. Orações e incenso. O incenso é um símbolo de oração, mas o incenso traz aroma, ele aromatiza o ambiente. Isso significa que as orações dos santos transformam o céu num ambiente aceitável, num ambiente alegre, num ambiente feliz, num ambiente que Deus fica contente com ele, um ambiente que vai sendo impregnado com as orações dos santos. Mas preste atenção agora no verso 5, o que ele diz? Depois o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. As orações da igreja, meus irmãos, o Brasil está vivendo uma chaga. O Brasil está vivendo uma epidemia moral. Mas a igreja está orando, e essas orações estão subindo, e Deus vai encher a sua taça com essas orações, e Ele vai colocar no seu altar, e Ele vai atender essas orações que estão sendo feitas, e Ele vai encher do altar as brasas, e Ele joga sobre a terra. É o juízo dEle, é o juízo dEle. Por isso não fiqueis espantados, surpreendidos com o que vai acontecer nos próximos meses. Porque às vezes a gente quer uma solução do nosso jeito, uma solução política, uma solução social, uma solução econômica. Não! O que vai mudar o nosso país é uma solução moral e espiritual. Porque o que transforma uma família não é um homem cheio de dinheiro, o que transforma uma família é um homem cheio de Deus e do temor do seu nome. É isso que transforma uma família. Tem muitas mulheres aqui, tristes e infelizes, mesmo com o marido cheio de dinheiro, carro novo, casa nova, mas o marido rústico, ruim, grosseiro, individualista. E algumas mulheres também, parecem ter uma cobra. Então veja, não é beleza nem posição que faz uma casa feliz, é a presença maravilhosa de Deus. Esse Deus que faz o homem ser amoroso, atencioso, querido. É a presença de Deus. E aí o anjo enche a taça de brasas e joga. E depois você vai ler Apocalipse 8 até o 12. E você vai ver o efeito dessas taças. As trombetas vão sendo tocadas. E você vai ver. Então, quando a igreja busca Deus em oração, ela traz à mente o poder, e a soberania de Deus. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar. Vamos lá. O homem faz ameaças. Roma ameaçava: vou matar vocês, mas Deus fazia promessas. O que você estaria disposto a ouvir hoje? A promessa de Deus ou as ameaças que você tem ouvido? O que você ouviria hoje? Tem certeza? Tem certeza? Então eu te pergunto, quem é que está prevalecendo na sua vida? A quem você está ouvindo? E eu te provo que você não está ouvindo Deus. Sim, Marcelo. Eu te provo. Me diga quanto tempo você tem parado para conversar com Deus todos os dias. Tá bom, Marcelo, tá bom. Você já falou. Quanto tempo você está falando com Deus todos os dias? Quanto tempo Deus tem a sua atenção para falar contigo?
então você acabou de perceber que você não confia nada em Deus. Você está disposto a ouvir as vozes da multidão. Você está na internet. Eu estava no carro, indo para a reunião dos pastores quarta-feira, e eu parei o carro ali na Anjo Sampaio, entre Guarapuava e 7 de setembro, o sinaleiro, e tinha uma funcionária limpando o corrimão das escadas. Ela com um paninho na mão e o celular enorme na outra mão. Uma funcionária de limpeza. Por que ela não colocou aquele bendito celular na bolsa ou no bolso? Mas ela estava com o bendito celular na mão. Por quê? Nem aquela funcionária, que não tem nada a ver agora com comunicação, o negócio dela é limpeza, mas ela está amarrada ao bendito celular. Você não pode escutar aquele pim, que você quer saber quem é. Você está ouvindo todas as vozes, mas você não tem tempo para Deus, para orar, para buscar a direção dEle, através da oração e do Espírito Santo. Eu ia ler aqui um texto muito grande de Isaías 40, depois você pode ler em casa. Aliás, você pode pedir essa mensagem, depois na secretaria ela te dá, é só você dar o tema. Isaías 40, de 1 a 31. Os últimos versículos diz, não sabe, verso 28 a 31, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Ele dá esquadrilhação ao seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera em Deus não se cansa, não fica no meio do caminho, rompe. E quem aqui é membro antigo da Alameda sabe do que eu estou falando. Somente em Deus que nós chegamos até aqui. Não tem pastor, não tem liderança, não tem aqui nenhum especialista em nada. Aqui tem um Deus poderoso que abre os céus e abençoa essa igreja, que tem feito da crise uma oportunidade. Aqui não tem pastor bonitão, nem feio, nem inteligente, nem poderoso. Não! Aqui nós temos uma igreja que soube aprender a ouvir e crer nas promessas desse Deus Todo-Poderoso. Então, na crise, quem que você ouve? Os acusadores, os críticos, os opressores? Ou você para ouvir a voz de Deus? As promessas do Senhor, eu vou te ajudar. Moisés morre, Josué fica apavorado, mas Deus diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Deus não precisa de Moisés o tempo todo, Deus precisa do Josué, Deus precisa do João, do Pedro, do André, Deus precisa de todos nós. Deus só precisou de um Moisés, não de dois. A missão se cumpriu nele. Deus precisa de você para fazer a sua vontade nesses dias. Vamos ficar em pé, por favor. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, tem expectativa de que o milagre vai acontecer. Verso 30 de Atos, ela vai dizer, o apóstolo Pedro, a Bíblia diz assim, verso 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, em vez de fugir, Senhor capacita, Senhor capacita, Senhor capacita, para que onde eu tocar cura venha, Senhor capacita para eu falar com ousadia, sem medo. Bruninha, vocês que vão para os Estados Unidos, vocês precisam ir com essa unção, com essa ousadia. Não é os Estados Unidos que vai trazer futuro para vocês, é o poder do Espírito Santo na vida de vocês. Não se iludam. Não existe felicidade localizada geograficamente, existe uma felicidade localizada no poder, no trono de Deus. E às vezes a gente pensa que mudar de país, eu vou sair desses flagelados aqui, vou lá. Não! Deus pode estar levando cada um de nós para um lugar, mas para a gente fazer a missão. Porque se você não cumprir a missão, você perdeu a visão. Quando a igreja não está cheia do Espírito Santo, e eu termino com essas palavras para a gente cantar esse hino maravilhoso. Deus precisa de uma liderança, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero saber se você quer ser esta igreja.